Estamos de volta, professor Andreas na área aqui agora para a gente fechar essa parte de fenômenos ondulatórios. Pô, você já aprendeu bastante coisa sobre isso, bastante aplicação no teu cotidiano e hoje a gente fecha falando de efeito Doppler, que é mais um fenômeno ondulatório muito interessante, muito legal. O que você já sabe? Ó, vou enumerar aqui para você perceber o quão cabeção você tá aí, certo? Ó, você já sabe de fenômenos ondulatórios. Reflexão, o que é reflexão em vários exemplos, tipo eco, tipo reverberação, tipo como funciona o ultrassom, como que o morcego ele faz para saber se tem um obstáculo na frente, enfim, você sabe várias coisas sobre reflexão. Você sabe tudo sobre refração, que é quando uma onda passa de um meio para outro meio, pode ser som, pode ser luz, pode ser onda numa corda. Quando a onda passa de um meio para outro meio, é refração. Você sabe tudo sobre difração, que é a capacidade que a onda tem de transpor um obstáculo, né? Passar um obstáculo, difração. Você sabe tudo sobre ressonância. Povo, ressonância, quando você dá um gritão, na mesma frequência de vibração de uma taça de cristal, a taça de cristal começa a vibrar, e daí ela quebra. Você sabe isso aí também? Você sabe sobre polarização. Nossa, polarização é legal, hein? Polarização, que é como funciona o cinema 3D. Né? Você tem os óculosinhos lá quando você vai no cinema. Uma lente é polarizada assim, a outra lente é polarizada assim. Isso é muito top, isso é muito show. Você sabe tudo sobre interferência, luz com luz, pode dar escuridão. Som com som, pode dar silêncio total. Isso tudo você sabe e também agora, finalmente, chegamos na última parte, que é o efeito Doppler. Povo, efeito Doppler é muito topzera das galáxias. A ideia é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma fonte, uma fonte de som, tá? Uma fonte sonora. Pode ser uma fonte luminosa também, sem problema, mas fonte luminosa, vamos falar depois sobre isso. Quando você tem uma fonte sonora e essa fonte sonora está se aproximando de você, você vai ouvir uma coisa diferente do que ela emite. Aí é que tá, isso é muito top, isso é muito show, vou falar de novo. Quando eu tenho uma fonte sonora e a fonte sonora está emitindo um som qualquer e ela está se aproximando de você, você ouve um som diferente do que ela está emitindo. E isto é o efeito Doppler, efeito Doppler. Beleza, então ó, para você perceber isso, para você imaginar, conseguir imaginar isso, imagine que eu tenho aqui uma fonte de som. Eu tenho uma ambulância, por exemplo. A ambulância paradinha, olha só, ela vai emitir assim, ó. Cada frente de onda dessa se propaga pelo espaço tipo uma esfera, porque o som é 3D, né? É uma onda de 3 dimensões, então ela vai para todos os lados. Só que ela vai para todos os lados com a mesma velocidade, então ela se propaga assim, ó. Ao mesmo tempo que ela se propaga assim, ó. Sacou? Beleza? E ó, eu tenho essa fonte aqui e ela vai se propagando. Se a fonte estiver parada em relação ao observador, que pode ser você com o teu ouvidinho aqui, ó. Professor, é eu com o meu ouvidinho? Isso, pode ser você aqui. Se a fonte estiver parada em relação ao observador, você vai ouvir sempre a mesma coisa que a fonte emite. Você sempre ouve o mesmo que a fonte emite. Agora, se a fonte estiver se aproximando do observador, daí ó, dá um look nas frentes de onda. Como ficam? As frentes de onda elas ficam mais juntinhas. Frente de ondas fica mais juntinhas quer dizer que a onda fica mais frequente. O que você escuta é uma onda com maior frequência. E povo, você já sabe que uma onda com maior frequência é um tom mais agudo. Uma onda com maior frequência é um tom mais agudo. Fechou? Então quando a ambulância está se aproximando de você, você vai ouvir um som mais agudo. Quando ela está se afastando de você, você ouve um som mais grave, com frequência menor. Dá pra ver aqui, ó. Ó, essa fonte está indo pra lá. A frequência aqui é menor e a frequência aqui é maior. Então é mais ou menos assim, ó. Você tá paradinho aqui com o teu ouvidinho e a ambulância está vindo. Quando a ambulância estiver vindo, ó, ela emite isso aqui. Ela emite isso aí. Só que o que você ouve? Quando está se aproximando, você vai ouvir assim, ó. Sacou a diferença de tom? Quando ela passou por você, ó, ela faz. Entendeu? Então, ó, quando ela está se aproximando, você ouve uma frequência maior. Quando ela está se afastando, você ouve uma frequência menor. Uma frequência maior é um tom mais agudo. Uma frequência menor é um tom mais grave. Sucesso? Então, isso é o efeito Doppler. Exemplo.
e já te colocando as pegadinhas que pode cair aí pra você. Olha só, imagine que eu tenho um caminhão de sorvete. Só isso aí é um caminhão de sorvete? É, um caminhãozinho, né? De sorvete, com alto-falante na frente, olha só. Vou desenhar o alto-falante aqui, ó. Pronto, professor. Esse alto-falante vai tocar no chão não, professor? Deixa ser assim. E aqui eu vou colocar um sorvete para caracterizar. Aê, professor. E você está aqui, ó. Você está aqui esperando o sorvetinho, né? Ouvindo tudo que ele fala ali no alto-falante. Ih, professor, não tem esse ouvidão todo, não. Aqui, ó. Você está aqui, feliz, babando por causa do sorvete, né? Tá querendo sorvete. Beleza. E o cara do sorvete, ele tá vindo na tua direção com uma velocidade qualquer, tá? E ele tá emitindo uma frequência de 1000 Hz. Falando assim, ó. Olha o sorvete geladinho. Ele tá emitindo esse som aí, certo? Beleza. Agora, se ele tá se aproximando de você, primeira pergunta, se você entendeu o que eu falei no começo da aula, você vai me responder isso aqui agora, certo? Se ele está se aproximando de você, você vai ouvir uma frequência maior, uma frequência menor ou a mesma frequência emitida. Qual que é o correto? Vai ouvir uma frequência maior. E vai ouvir uma frequência maior porque ele está se aproximando. Então você ouvirá uma frequência maior do que 1000 Hz. Na prática, é mais ou menos assim, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu trazer esse cara um pouquinho mais para cá para você ver melhor, né? Na prática, maior do que 1000 Hz. Beleza. Na prática é mais ou menos assim. O cara tá falando, olha o sorvete geladinho. Só que você vai ouvir, olha o sorvete geladinho. Sacou a diferença de tom? Pois é. Então você ouve a frequência maior que 1000 Hz por efeito Doppler. Só que daí vem as pegadinhas de questões 1000 e que a galera erra. Se liga, olha só. Essa frequência que você escuta, essa frequência maior que você escuta, se a velocidade do sorveteiro for constante, que é 99,99999,999% das questões, né? Se a velocidade for constante, essa frequência vai ser uma frequência bem específica. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é falar assim, ó, a frequência que você ouve depende da distância que o sorveteiro está. E isso é uma mentira. Tá? Então não depende da distância. Se o sorveteiro estiver a 2 km, você estiver conseguindo ouvir, não tem problema. Se estiver a 2 km ou a 10 metros de você, você vai ouvir a mesma frequência maior do que 1000 Hz, se ele estiver com velocidade constante. Show? A mesma frequência. Não depende da distância. Vem questões que falam assim pra gente, ó. O sorveteiro tá vindo, 2 km de distância, né? Daí você tá ouvindo a frequência maior. Até aí, fechou. Tá ouvindo a frequência maior. Só que quanto mais ele se aproxima de você, mais aumenta essa frequência que você ouve. Aí que está o erro. Não. Então, se ele está se aproximando, você ouve a frequência maior. Mas não depende da distância. Ficou claro isso aí? Tudo bem? Beleza. Só que vem outra pergunta que é o seguinte. O sorveteiro fala, olha o sorvete geladinho. Beleza. O observador escuta, olha o sorvete geladinho. Só que a pergunta é, o que o sorveteiro ele vai escutar? O que o sorveteiro ele vai escutar? Pessoal, o sorveteiro está junto com o caminhão de sorvete, obviamente. Beleza. Tá, então o sorveteiro, esse carinha que está aqui sentadinho, ó, dirigindinho aqui, ele escuta a frequência também de 1000 Hz. Por quê? Porque não há uma velocidade relativa entre o sorveteiro e a caixa de som e o alto-falante. Fechou? Então, a frequência que o sorveteiro escuta, sorveteiro, é exatamente a frequência emitida pelo carrinho de sorvete. É igual a frequência que o cara que está na ambulância, o driver da ambulância escuta, é a mesma frequência da ambulância. Fechou? Tudo bem? Outra coisa, outra pergunta e última pergunta pegadinha que eu vou fazer para você nesta aula. E se eu fizer o seguinte? Vem o sorveteiro, ele está se aproximando, só que eu tô com medo do sorveteiro. Por algum motivo, eu começo a correr para lá com uma velocidade V também.
começa a correr para lá com a velocidade v. Então o sorveteiro está vindo com velocidade v e eu começo a correr para lá com velocidade v. O que eu vou ouvir? Vou ouvir a frequência de 1000 Hz, vou ouvir uma frequência maior do que 1000 Hz ou menor do que 1000 Hz. Professor, se o sorveteiro está vindo e eu estou indo no mesmo sentido, com a mesma velocidade, isso quer dizer que ele não está se aproximando? Não. Nem está se afastando? Também não. Se ele não está se aproximando, nem está se afastando, isso quer dizer que eu ouço a mesma coisa, exatamente a mesma frequência. Então, neste caso aqui, a frequência que eu vou ouvir é a mesma frequência emitida pelo sorveteiro. Show? E se, falei que era o último, mas sempre tem o último suspiro, né? E se eu correr com a velocidade maior do que a do sorveteiro? Se eu correr com a velocidade maior do que a do sorveteiro. Daí, prof, você vai estar se afastando. Perfeito. Se eu vou estar se afastando, quer dizer que eu vou ouvir um som mais grave. Um som mais grave. Fechou? Tudo bem? Então, povo, essa é a teoria do efeito Doppler. Nada demais. Super tranquilo. E a gente resumiu aqui tudo que pode cair para você numa questão. Professor, tem como calcular? Calma, a gente não vai calcular a frequência nesta aula de agora. Mas é para você entender a teoria por trás, tá? Como que cai uma questão teórica disso aqui? Aqui, ó. Vamos resolver esse exemplo da UEC 2019. Ó, questão quentinha. Professor, sinto cheirinho de quentinho. Pois é. Suponha que uma fonte sonora com velocidade de módulo V se desloca na direção de uma pessoa. Então, a fonte sonora se desloca na direção da pessoa. Quando ele fala se desloca na direção da pessoa, calma, não tire conclusões precipitadas e vamos ler o resto. Este observador também se desloca com a mesma velocidade V no mesmo sentido e direção. Viu, né? No mesmo sentido e direção. Tentando se afastar da fonte sonora. Então é esse caso aqui. Esse caso que a gente falou, só que o carinha está com velocidade V, tá? Beleza. Daí, nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a frequência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta. A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa não se altera. Show! Essa aí, que é aquele caso lá que a gente falou, né? Letra B é a resposta correta. Então, vamos ler o resto. A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa diminui. A potência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta. Quando ele fala em potência, o que você lembra? Potência. Potência é energia, né? Potência é intensidade. Potência é energia, potência é intensidade. Ele está falando de, basicamente, ali de volume. Mas, se o cara está se deslocando na mesma velocidade que o carrinho ali, a fonte sonora, e os dois não estão se aproximando e estão se afastando. Então, o volume que você escuta vai ser o mesmo. Não vai ser maior, nem vai ser menor. Faz sentido? Tudo bem? Agora, se você se aproximar, o volume será maior. Se você se afastar, o volume que você vai ouvir será menor. Show? Então, essa letra D também está errada. Letra B é a resposta correta. Beleza, prof? E tem a questão 4 do praticando. Essa questão 4, ele fala o seguinte, ó. Uma fonte sonora de frequência F0 é arremessada verticalmente para cima. Arremessada verticalmente para cima com velocidade inicial V0. Tá, verticalmente para cima com velocidade inicial V0. Olha essa. Tá misturando efeito Doppler com exercício de cinemática lá, com vermes voadores atacam a Terra, com Torricelli e por aí vai. Beleza, prof? Ó, de um ponto de superfície terrestre na qual a aceleração da gravidade é g. Despreze a resistência do ar e a variação da aceleração da gravidade com a altitude. Tá, então a aceleração da gravidade vale 9,8 e a velocidade inicial da fonte que eu jogo para cima é 98 metros por segundo. Na frequência F, percebida 10 segundos mais tarde, por um observador estático situado no local de arremesso, é tal que... Vamos lá. Ele quer saber a frequência percebida pelo observador 10 segundos mais tarde, quando eu jogo a fonte para cima, certo? Daí você pensa, a 10 segundos, né? Onde que a fonte vai estar? 10 segundos, onde que a fonte vai estar? Se eu joguei com 9,8 e a gravidade é 9,8 metros por segundo, eu posso fazer isso aqui, ó. A velocidade igual a V0 mais AT. Vermes voadores atacam a Terra. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pois é. A velocidade final, eu quero saber o tempo que leva para subir. Porque, ó, se o objeto em 10 segundos estiver se afastando, eu vou ouvir uma coisa.
Se ele estiver parado no ponto que ele para, no caso, eu vou ouvir outra coisa. Se ele estiver voltando, eu ouço outra coisa, certo? É isso que eu vou calcular. Eu vou calcular o tempo de subida para saber onde que ele vai estar. Tá, a velocidade aqui final é 0, porque eu quero calcular o tempo de subida. Vai, para, depois volta. A velocidade inicial é 98. 98. A aceleração é menos 9,8, porque a aceleração da gravidade está sempre para baixo, a gente sempre usa negativo. E o tempo, quero saber. Logo, passei para lá, passei para cá, ficou 98 sobre 9,8. Povo, isso aqui dá 10, né? 10 segundos. Isso quer dizer que no tempo 10 segundos, ele para. É o momento que ele para depois voltar. Se é o momento que ele para depois voltar, quer dizer que a frequência que quem está escutando percebida 10 segundos mais tarde, a frequência que está escutando percebida 10 segundos mais tarde é a frequência igual à frequência inicial. Letra B. Fechou? Ele não ouve nem mais, nem menos frequência. Ele ouve exatamente a frequência que a fonte ela está emitindo. Bom, olha que questão legal. Show, né? Tá. Então, para esta aula já tem bastante informação, eu sei. É isso, efeito Doppler. Legal? Professor Andreasca por aqui. Até a próxima. Tchau!